Dois homens, de ternos, deitados lado a lado no alto de um morro. Os dois com máscaras feitas de chumbo cobrindo os olhos. Nenhuma marca de violência no corpo. Nenhum sinal de luta. O rosto dos dois completamente sereno, como se eles simplesmente tivessem esperado por alguma coisa. E no bolso, um bilhete com instruções que ninguém nunca conseguiu decifrar. Isso aconteceu no Brasil em 1966. Chama-se o caso das máscaras de chumbo e é talvez o maior mistério da história do nosso país. E quando você ouvir o que estava escrito naquele bilhete, daqui a pouco, você vai entender por que, mais de 50 anos depois, ninguém nunca conseguiu fechar esse caso. Mas para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar para o dia em que tudo começou. Os dois homens se chamavam Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eram técnicos em eletrônica da cidade do Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Gente trabalhadora, conhecida, sem nada de estranho na vida. No dia 17 de agosto de 1966, eles se despediram das esposas com uma desculpa simples. Disseram que iam para São Paulo comprar materiais de trabalho. Só que eles nunca foram para São Paulo. Em vez disso, pegaram um ônibus e desceram em Niterói, no início da tarde. E começaram a fazer compras estranhas. Numa loja de ferramentas, eles compraram capas impermeáveis. Compraram também uma garrafa de água. E, segundo as investigações, carregavam uma quantia de dinheiro considerável. Pensa nisso por um segundo. Dois técnicos de eletrônica que disseram que iam para São Paulo, descem numa cidade completamente diferente, compram capas de chuva num dia sem chuva, água e sobem um morro. E é a última vez que alguém os vê com vida. Porque os dois homens comuns, com uma vida normal, fariam um trajeto tão esquisito e calculado. E o que eles foram fazer no topo daquele morro? A resposta começou a aparecer 3 dias depois. No dia 20 de agosto, um garoto que soltava pipa no morro do Vintém encontrou os corpos. E a cena não fazia o menor sentido. Os dois estavam deitados lado a lado, de costas para o chão, ainda de terno, vestidos de forma elegante, no alto de um morro de mato. Sobre o rosto, cada um tinha uma máscara de chumbo, daquelas artesanais, do tipo que se usa para proteger os olhos de radiação ou de uma luz muito forte. Não havia sinal de violência, não havia sinal de luta, nada de sangue, nada quebrado. Os corpos estavam simplesmente ali, em paz. Como se eles tivessem deitado, colocado as máscaras e esperado. E aí veio o detalhe que transformou esse caso numa lenda. No bolso de um deles, a polícia encontrou um pequeno bilhete escrito à mão, e o conteúdo é de arrepiar. Estava escrito quase exatamente 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas, após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Lê de novo na sua cabeça. Ingerir cápsulas, aguardar sinal, máscara. Isso não é um bilhete de quem foi passear. Isso é um roteiro, um passo a passo. Os dois homens subiram aquele morro seguindo instruções para fazer alguma coisa numa hora marcada. A pergunta é, instruções de quem? E para esperar o quê? E quando você acha que não dá para ficar mais estranho, entram os detalhes que ninguém consegue encaixar. A autópsia não encontrou causa de morte, sem traumas, sem ferimento, e os exames não conseguiram apontar com clareza nenhum veneno. Os dois homens saudáveis simplesmente pararam de viver, lado a lado, e a ciência da época não soube dizer o porquê. As máscaras de chumbo sugeriam que eles esperavam ser expostos a alguma luz intensa ou a uma radiação, mas não acharam radiação nenhuma no local. E tem mais.
Uma moradora da região afirmou ter visto, mais ou menos na hora estimada da morte deles, um objeto de formato arredondado, alaranjado, contornado por uma faixa vermelha brilhante, pairando sobre aquele exato morro, uma luz que ninguém soube explicar. A investigação se arrastou, ficou cheia de pontas soltas e foi finalmente arquivada em 1968, sem solução, e continua assim até hoje. Então vamos abrir as possibilidades, e eu quero que você vá pensando qual te convence mais, porque como sempre, são várias, e nenhuma fecha 100%, e já te adianto, tem uma dessas três que até hoje continua me tirando o sono. Primeira teoria: espiritismo e drogas. Há relato de que os dois faziam parte de um grupo de estudo científico-espiritualista, gente que acreditava ser possível contatar seres superiores. A teoria é que eles subiram o morro para um ritual, ingeriram as tais cápsulas, alguma substância para expandir a mente, e a coisa deu terrivelmente errado. As máscaras seriam parte do ritual. É a explicação mais terrena, mas não explica as máscaras de chumbo e nem a luz no céu. Segunda teoria, a que o brasileiro adora: contato. E se o sinal que eles aguardavam viesse de cima? A teoria extraterrestre diz que os dois estavam esperando um encontro com uma nave e que as máscaras de chumbo serviam para proteger os olhos da luz intensa desse contato. O objeto alaranjado que a testemunha viu sobre o morro encaixa direitinho nessa ideia. Contato marcado, hora marcada, e algo deu errado. E aí chega a terceira teoria, a que muda tudo. A mais sombria de todas: assassinato. Anos depois, um homem preso chegou a confessar envolvimento, alegando que os dois teriam sido envenenados e abandonados ali. Some isso ao dinheiro que eles carregavam, e você tem motivo. A teoria é que tudo, o bilhete, as máscaras, o ritual, seria uma encenação para esconder um crime. É o mais difícil de provar, e por isso mesmo, a mais difícil de descartar. Eu não vou te dizer qual é a verdadeira, e tem um motivo para isso. Porque mais de 50 anos depois, com o caso arquivado, cada teoria ainda resolve só um pedaço e deixa o resto no ar. As cápsulas, as máscaras de chumbo, o bilhete com o passo a passo, a luz alaranjada no céu, a autópsia que não achou causa nenhuma. Junte tudo, e nenhuma explicação sozinha dá conta. E aí que mora o arrepio, porque seja lá o que aconteceu naquele morro, os dois subiram por vontade própria, se vestiram, colocaram as máscaras, deitaram lado a lado e esperaram. Eles sabiam o que estavam esperando. Nós é que nunca vamos saber. Então eu te devolvo a pergunta. Na sua opinião, o que dois técnicos de eletrônica foram fazer no alto daquele morro, de máscara de chumbo, seguindo um bilhete? Foi um ritual que deu errado? Um contato vindo do céu? Ou um crime disfarçado de mistério? Desce até os comentários e me conta. E se você gosta de mistério de verdade, daquele que fica na sua cabeça depois que o vídeo acaba, deixe sua sugestão do próximo que a gente deve investigar. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.